Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Você já deve ter ouvido falar aí sobre a reforma tributária, uma reforma que está sendo bem debatida no Congresso Nacional. E nós estamos aqui então para falar um pouquinho dessa reforma tributária. O que está acontecendo, quais os impactos dessa reforma tributária no nosso bolso. E nós vamos fazer uma série de 4 programas sobre essa reforma tributária. E hoje é o primeiro programa que você está assistindo. Continue sempre assistindo e acompanhando a nossa programação para assistir todos os 4 programas e ficar atento sobre o que vai acontecer com essa reforma tributária. Quem está aqui com a gente para esclarecer alguns pontos dessa reforma, os principais pontos e análise dessa reforma tributária, é o professor Sérgio Neme. Ele é advogado, professor do curso de Direito da Unifil, e está aqui para responder para a gente algumas questões. Professor Sérgio, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado a todos da UTV. É uma satisfação estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Isso mesmo, muito obrigado, viu? Olha, é um tema espinhoso, né? Com certeza é um tema daqueles que é polêmico e dá trabalho de explicar. Exatamente, mesmo porque não é tão simples essa reforma, né? Sem dúvida. E vai gerar bastante discussão ainda, a gente acredita, porque é mexer no dinheiro, né? Isso. Então, e toda vez que mexe no bolso, é difícil quem saia satisfeito. Exatamente. E aí, professor Sérgio, a gente vai fazer então uma série com 4 programas para que a população possa ter uma ideia do que está sendo discutido no Congresso em relação a essa reforma. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que funciona hoje, atualmente, como que é o sistema tributário brasileiro, ou seja, como é que funciona em linhas gerais para as pessoas entenderem essa questão de tributo. O que é o tributo? O que envolve essa questão tributária? Essa pergunta é muito interessante para a gente começar por ela, porque para entender um pouco mais a reforma, é importante entender o panorama atual. O nosso sistema tributário, a gente precisa dividir ele em alguns segmentos. O primeiro é que elas são os entes federados. A gente tem impostos da União, né, impostos dos estados e dos municípios. E isso vai ser afetado pela reforma. Mas talvez uma outra coisa que é muito importante entender é que quando a gente fala de tributo, tem 3 coisas que costumam ser tributadas. A renda, o exemplo mais comum é o próprio imposto de renda. Não é o único, mas o mais famoso, aquele imposto de renda que lá no mês de abril tem que fazer a declaração e tudo mais. A gente também tem imposto sobre patrimônio. Por exemplo, o IPTU para quem tem casa, o IPVA para quem tem carro, o imposto sobre o patrimônio envolve herança também, né? Como, por exemplo, o ITCMD, no caso do inventário. Mas nenhum desses 2 pontos vai ser foco da reforma. Ou esses dois aspectos não vão ser muito alterados. O grande foco da reforma está no consumo. Aí você vai dizer assim, mas qual que é o imposto sobre o consumo? Aí eu vou te dizer assim... A gente não percebe, né? A gente não percebe. A gente só paga, mas ninguém vê o quanto de imposto tem ali, né? Tem ali, porque são vários, né? A gente pode apontar aqui, basicamente, 5 tributos sobre o consumo. O mais pesado, que é o ICMS, é o imposto estadual. O pessoal lembra muito do ICMS na questão do combustível, mas, na verdade, qualquer coisa que você compra tem ICMS embutido no preço. Você também tem 2 tributos federais ali, o PIS e a COFINS, que são contribuições, a gente vai até depois falar um pouquinho mais sobre elas, porque elas também vão ser impactadas por essa reforma. Você tem o IPI, que também é um imposto federal que é cobrado sobre industrialização de produtos, e você tem um imposto municipal sobre serviço. Então veja só, quando você consome alguma coisa, no mínimo você está falando de 3, a depender do caso. Se eu vou num lugar, numa loja, compro uma roupa, se eu vou num restaurante, todos esses serviços têm esses impostos aí. Sim. Basicamente. Basicamente, em alguma medida, o preço final que você está pagando está embutido o preço desses impostos. Porque o dono da loja, o empregador, tem que arcar com esses impostos, ele vai repassar isso para o produto. Exatamente. Isso está embutido no preço. No Brasil, a nossa tributação ela é um pouco perniciosa nesse aspecto, ela é ardilosa, porque ela está escondida, né? Em alguns países do mundo, você tem o ato do que eles chamam de imposto por fora. Você vai comprar um produto na prateleira, ele custa R$1. Mas na hora de pagar, você paga R$1,10, porque o imposto é separado do preço. Não é o caso brasileiro. No caso brasileiro, o imposto está embutido. Então, muitas vezes você compra as coisas pensando, eu não paguei imposto, ou não lembra do imposto, mas ele está escondido ali. E no caso brasileiro acaba sendo pior, porque você não tem só um, você tem vários.
O que faz, por exemplo, que a depender do produto que você compre, 20, 25, 30, 40% do preço final é imposto. Só que quem está comprando não está sabendo. Né? Esse é considerado hoje o maior problema do nosso sistema tributário, a tributação sobre o consumo. E é isso que vai ser o foco da reforma. A reforma ela vem trabalhar justamente para tentar atacar esse problema, otimizar a arrecadação e, evidentemente, dar mais transparência para o consumidor. Porque hoje... Porque o ideal seria a gente saber, até para poder reivindicar depois, quanto de imposto tem num feijão, num arroz, num lanche que você vai comer fora, numa roupa que você vai comprar, né? Porque a gente sabe que o que é importado ainda fica mais caro ainda, né? Que tem outros encargos em cima, outros impostos em cima. Exatamente. Esse é um problema da transparência, porque hoje, até para quem é da área tributária, é difícil você falar exatamente a carga tributária de um produto. Porque tem impostos que o cálculo é tão complexo que você não tem certeza. E quando o produto é importado, além desses 5 que eu falei, ainda podem ter mais outros 2 ou 3 tributos incidentes. O que faz, por exemplo, que a depender do produto importado, ele chegue aqui com o dobro do preço. Né? O exemplo que o pessoal gosta muito de citar é veículo, né? Veículo importado. Por que carro importado é tão caro? Bem, além dos custos de importação, mas quando você coloca a carga tributária ali, o preço do veículo praticamente dobra, né? Por isso que é muito caro comprar carro importado. Por isso que às vezes o governo dá algum estímulo isentando algum tributo. Sim. Do veículo, por exemplo. Exatamente. Né? Quando não tem similar no mercado nacional ou a montadora tem uma parte da produção aqui, o governo geralmente reduz uma parte. O Brasil tem alguns acordos importantes na área tributária com a Argentina e com o México. Então tem bastante carro aqui no Brasil que é fabricado nesses países e ele chega aqui a um custo tributário como se fosse fabricado no Brasil. Agora, carro vindo de outros países, você pode com certeza estimar aí praticamente o dobro do preço que vai ser pago, é o que vai chegar o preço ao consumidor final. Então, professor, essa reforma toda, essa discussão, resumidamente, ela vai afetar uma linha de tributação. Exatamente. Que é a linha de consumo. Exatamente. Porque a parte de renda e patrimônio, pode ser que o governo trate isso depois, mas não vai ser nessa reforma. A perspectiva é essa. A gente volta até depois a falar um pouco mais sobre isso, mas a expectativa é de que essa parte que envolve o patrimônio e a renda fiquem para um segundo momento de discussão. Hoje, o foco principal vai ser o consumo. Mas ele seria o mais simples ou não, você acha? Provavelmente sim, porque o mais complexo é o consumo. É o consumo. Mesmo. É com certeza mais complexo. Porque envolve, como a gente vai explicar depois, um jogo de interesses muito difícil de ser conciliado. A renda, por ser um imposto só da União, é mais fácil a União resolver isso por lei própria. Não precisa de uma briga tão complicada como essa que vai ser. Entendi. Não, então tá. Então, só para finalizar, que a gente já está no nosso primeiro bloco encerrando, hein? Olha só que massa rápida. A reforma tributária, então, vai ser uma reforma ligada à questão de consumo. Exatamente. Tributação sobre consumo. No próximo bloco, não sai daí, o professor Sérgio vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão em relação à questão da reforma tributária. E a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. Não sai daí, a gente volta já. Olá, eu sou a Cacau Rodrigues, chefe de cozinha e apresentadora do Almanac da Cacau. Uma delícia de programa de gastronomia, onde você vai conhecer um pouquinho da minha história e aprender a preparar deliciosos pratos. Acesse a nossa programação pelo nosso site utv.tv.br ou pelo nosso aplicativo. O TV mais perto de você. Você perdeu algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. UTV mais perto de você.
Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre reforma tributária. Nós estamos aqui com o professor Sérgio Neme, que está esclarecendo para a gente pontos da reforma tributária. Professor, no primeiro bloco desse primeiro programa, a gente falou um pouquinho, você fez um apanhado de que o cerne da reforma tributária, dessa PEC, né, que está sendo discutida no Congresso, vai ser a tributação sobre o consumo. Né? Explica para a gente, assim, já que é o primeiro programa, em linhas gerais, como é que funciona essa tributação, como é que vai ser essa discussão, o que envolve essa discussão? Interessante, essa PEC, ela, na verdade, ela deriva do agrupamento de dois projetos distintos. Mas apesar de serem separados, eles tinham uma ideia muito similar, que era basicamente agregar alguns impostos. O Brasil tem muito um problema que é tipicamente do sistema tributário brasileiro. Você tem, para a mesma coisa, mais de um tributo. Né? Você tinha um tributo federal, um estadual e um municipal, todos sobre o consumo. E a proposta aqui é agregar, é criar um imposto único. Né? Não conseguimos chegar a esse ponto, não é o projeto da reforma. A reforma não vai conseguir deixar apenas um único imposto sobre o consumo. Mas, para melhor acomodar os interesses, a proposta passa pelo quê? Basicamente, agregar um imposto municipal e um estadual em um único imposto, que vai chamar-se Imposto sobre Bens e Serviços, já apelidado, né? Já ganhou até apelido, nem nasceu, mas já tem apelido. Ele já foi apelidado de IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços. Entendi. O IBS ele vai substituir basicamente dois impostos que a gente tem hoje. O ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Que são quase os dois mais importantes do Estado e do município. Exatamente. É o mais importante do Estado e o mais importante para os municípios. Eles vão virar um só. A nível federal, vai ter uma aglutinação de vários pequenos tributos. E vai ser criado, então, um imposto federal chamado Imposto Seletivo. Esse é um imposto bem interessante, dá até para conversar sobre ele especificamente depois. É bem curiosa a aplicação dele. Esse imposto seletivo ele vai substituir o IPI, que é um imposto que já existe. Né? Então, né? Isso, exatamente, sobre a indústria. Ele vai substituir, mas com características diferentes. E também, a nível federal, a gente vai ter a aglutinação de duas contribuições que são pouco conhecidas aí do pessoal, mas é o PIS e a COFINS. Eles vão sumir os dois, é a perspectiva de a médio e longo prazo eles sumirem, e eles serem substituídos por uma única contribuição que vai se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços. Então a gente já tem aqui basicamente a IBS, que vai ser estadual e municipal, e a CBS, que vai ser federal. Né? Até os apelidos já foram criados. E o que vai substituir o IPI, que é o sobre produto industrializado, qual que vai ser? O nome dele vai ser Imposto Seletivo. Tá. A gente não sabe então, ainda. Serão três aqui no Serão caso. três, exatamente. Eles vão criar esses três para substituir aí 5. 5, exatamente. Veja que a diminuição não é tão expressiva quanto se espera. Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar que, mesmo não sendo tão expressiva, isso já representa um grande avanço no sentido da simplificação do sistema. Porque, apesar de manterem-se 3 impostos, hoje 5 geram mais complexidade para a indústria, para os prestadores de serviço e para o comércio. Professor, eu não sei se a gente vai falar nos programas posteriores, mas o ICMS, cada estado tem um valor, né, uma alíquota. Exatamente. Eles vão conseguir solucionar isso? Aí é o que você falou, vai ter estado que vai perder. Esse é um dos grandes desafios, porque hoje, cada estado, por ter o seu ICMS, ele pode estabelecer a sua própria alíquota. Então, cada estado tem uma espécie de autonomia na arrecadação. Isso não pode ser perdido. O ISS do município também. O município também. E vale lembrar que nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, cada um com a sua própria alíquota. A ideia aqui, para que isso não seja perdido, é que cada município possa estipular a alíquota desse imposto novo, né? E cada estado também. Mas como que vai cada um fixar se é uma alíquota, se é um imposto só? Bem, o imposto no final vai ser a somatória dessas duas alíquotas, a municipal e a estadual. Buscando... Mas aí vai ser o imposto estadual.
Isso. Tipo, quem está naquele estado vai pagar esse IBS. Isso. Então, o IBS de cada estado vai ser a somatória das alíquotas, uma média que o estado vai fazer. O imposto, na verdade, ele vai ser cobrado considerando o local do consumidor. Então, por exemplo, se eu comprar um produto aqui em Londrina, o IBS que eu vou pagar vai ser a soma da alíquota do estado do Paraná com a alíquota do município de Londrina. Se eu fizer uma compra, por exemplo, em Curitiba, vai ser a do estado do Paraná somado à alíquota de Curitiba. E aí, na hora de fazer o pagamento, vai ter alguma forma que, na hora de pagar, vai cair na conta para Curitiba ou não? Vai ir para um lugar só e repassar? Faz uma arrecadação unificada e depois a divisão entre estados e municípios. Entendi. Isso já ocorre hoje com alguns tributos, tá? Já existe uma sistemática prevista hoje, que é a do Simples, que já faz mais ou menos isso. Talvez há muitos anos atrás isso fosse algo até impossível de ser operacionalizado. Mas hoje não. A previsão é que seja uma única arrecadação e... Vai vir um boletim só, vamos dizer assim, isso. e com o código de cada imposto, e na hora de pagar, esse código vai ser direcionado para o órgão arrecadador. Na verdade, a perspectiva da reforma é até talvez mais interessante. Há um dispositivo na reforma, que obviamente vai demandar a regulamentação a posteriori, que vai permitir que no momento em que o consumidor pague pelo produto, por exemplo, você paga por um produto, você vai lá e compra numa farmácia, né, um produto, e passa o seu cartão ou pague via Pix, que no momento em que você faça o pagamento, a operadora de cartão de crédito ou o próprio Banco Central já faça a divisão da porcentagem que pertence ao comerciante para aquilo que já vai para o governo. Eles já estão prevendo essa possibilidade. Então, no final do mês... Ou seja, o comerciante, então, na verdade, ele não vai precisar mais ter que pagar. Exatamente. Isso é bom, porque aí o governo evita qualquer tipo de... A ideia é prevenir sonegação. Não vai sonegar mais. Porque, na verdade, o pagamento sendo feito, o recurso já vai ser dividido imediatamente entre o que vai para o governo e o que vai para o comerciante. O projeto é esse. Isso, evidentemente, ainda é uma perspectiva mais para o futuro. Tá. Não vai chegar a ser regulamentado agora. Agora, exatamente. Agora você tem que se preocupar com a questão de como unificar isso aí. Isso. Hoje a gente ainda está mais brigando para ver como é que a coisa vai ficar. Mas essa ideia é uma perspectiva que talvez vai trazer uma inovação que nenhum país do mundo ainda conseguiu implantar no sistema tributário. Isso vai ser uma novidade, que o Brasil vai ser o primeiro país a implantar. Na hora de fazer o pagamento, você fala já... Fazer essa divisão dessa forma. Isso seria exatamente um sistema... Para o governo vai ser ótimo, né? Vai evitar a sonegação. Agora, tem que evitar também a corrupção lá, né? Porque aí a gente paga aqui e os caras, né? Então a gente precisa ter aí né? Então a gente precisa evitar também e ter forte aí debate em relação a essa questão. Não, né? com certeza. Da corrupção. Enfim, professor Sérgio, nesse primeiro programa, muito obrigado. Você vai ficar aqui com a gente para a gente fazer um segundo programa. Claro. Então, para quem está nos assistindo, esse primeiro programa foi para dar uma esclarecida no sentido de que o que está sendo discutido lá, as linhas gerais, né, em relação à reforma tributária, essa unificação de tributos, né, como que está sendo discutido que é só discussão em relação ao consumo, a tributação sobre consumo, como que vai ser feito. Então, esse primeiro programa foi para gerar esses esclarecimentos iniciais. Então, nós vamos fazer mais alguns programas explicando um pouquinho mais detalhado como é que ficou mesmo, como é que vai ficar essa tributação, essa reforma tributária em relação aos nossos tributos em relação ao consumo. Tá? Agradeço a sua participação, continue com a gente. Não esqueça que nós temos pós-graduação na Unifil. A Unifil tem pós-graduação em várias áreas do direito. Direito do trabalho, direito civil, direito penal, direito empresarial, direito tributário. Direito empresarial e tributário, a gente está pensando num projeto futuro, né? Então, hoje nós temos trabalho civil, penal, previdenciário, notarial, perícias, e mais para frente, se Deus quiser, nós vamos aí criar especializações também na área de empresarial e na área de tributário. Então, fique atento e faça a sua inscrição, sua matrícula aqui no nosso contato, uma pós-graduação presencial que cabe no seu bolso. Fique com a gente na programação. Até mais, que Deus abençoe. Obrigado pela audiência.